Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz do Senhor, aqui é o evangelista Rafael Dominicali. Estamos aqui de novo na segunda parte desse capítulo maravilhoso do livro O Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. Estamos no capítulo 11, na página 185, e na semana passada nós estivemos juntos aqui. Mas antes de eu retomar, eu quero fazer uma oração com você, tá bom? Se você puder, por favor, feche os seus olhos. Se ligue em Deus aí que nós vamos orar. Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos essa aula de hoje, coloco nas tuas mãos essa pessoa que está ouvindo esta aula, esse aluno fiel de escola bíblica, aquele que está nos visitando também. Peço que o teu Espírito codifique essa palavra para que entre no coração de maneira correta, Senhor Deus, de forma que essa pessoa absorva toda a verdade que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça. Eu oro entregando nas tuas mãos esse encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de eu partir, peço que você feche aí o bate-papo, por favor. Deixa o seu joinha e você volta no bate-papo, coloca lá a paz do Senhor. Vamos encher esse bate-papo aí de mensagem hoje. Mas não esquece, lembre-se, tá? De deixar o seu like e também de compartilhar o link dessa aula nos seus grupos aí de WhatsApp, tá? Grupo lá do condomínio, da família, da empresa, tá bom? E vamos juntos, compartilhe o máximo de pessoas que você puder. Amém, queridos? Podemos ir? Aperte os cintos aí. Se você tem esse livro aí, pode ficar com ele em mãos. Eu vou citar as páginas que eu estou falando aqui com você. Pega a tua Bíblia também. Papel e caneta é importante. Tem alguns conceitos aqui que são importantíssimos para a vida cristã, vão nortear a tua vida, tá bom? No mundo a gente vai ter aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, não é? Mas como ter bom ânimo se nós não temos convicção da vitória de Jesus no mundo? A gente só vai saber que Jesus venceu o mundo se aquilo que está no nosso mundo nós percebermos que ele também venceu, entende? Só vamos saber disso se nós tivermos contato com a palavra de Deus. Então, meu irmão, é importante que você anote tudo que for falado hoje aqui, para que a sua vida, apesar de passar debaixo de aflições, seja uma vida cheia de ânimo. É isso que o Espírito Santo quer para você. Não quer só uma vida sofrida, não. Quer uma vida animada, porque Jesus venceu todas essas questões que envolvem a nossa vida, tá bom? Meus queridos, aperte os cintos aí. Nós estamos no capítulo 11. Essa é a segunda parte desse estudo do capítulo 11. O título do capítulo 11 é Santidade ao Senhor. Tem uma frase principal aqui, logo no início do capítulo 11, que diz o seguinte, do A.W. Tozer: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Nós ouvimos um pouco sobre isso na semana passada, né? Nós ouvimos que a base para a autoridade do sacerdote é a santidade. Tá? E nós ouvimos também que nas vestes do sacerdote, a equipe vai pôr de novo aí a imagem, a mesma imagem que eu pus na semana passada, está sendo colocada agora aí para você, tá? Tá aí, ó, a veste do sacerdote. Você está vendo, é a túnica branca, a túnica azul, né? O peitoral, a mitra e tudo mais. Então, existiu uma plaquinha, essa plaquinha dourada que você está vendo aí, está escrito em hebraico na imagem aí, mas ela diz o seguinte, santidade ao Senhor. Nós aprendemos na semana passada que essa plaquinha ela está num lugar de evidência para que o povo saiba que o sacerdote, para exercer o que ele faz, ele precisa estar em santidade ao Senhor. Ela está nesse lugar de destaque, bem em cima da testa de Arão aí, para que o povo se lembre de que para se achegar ao Senhor é necessário santidade e também para que Deus, ao olhar para o rosto do sumo sacerdote, saiba que o sumo sacerdote está representando também um povo santo, tá? Então, olha só que interessante, a imagem está aí ainda. Você está vendo aí, a mitra que está sobre a cabeça do sacerdote, ou é como se fosse um turbante, uma coroa. Isso é sinal de autoridade, tá? Assim como um rei usa uma coroa e a coroa diz que ele é rei, a mitra está sobre a cabeça do sacerdote dizendo que ele é sacerdote. Existe um revestimento de autoridade sobre ele. Mas essa plaquinha vem logo abaixo da mitra para dizer para nós o seguinte, a base, o fundamento, antes de você ser coroado com algo no reino de Deus ou coroado com algo nessa vida, é necessário, fundamentalmente,
você estará alinhado com a santidade ao Senhor. É por isso que essa plaquinha está aí onde está. Então, tirando aí a imagem agora, voltando para mim, nós aprendemos o seguinte semana passada: a base para qualquer exercício sacerdotal, exercício de autoridade, provém da santidade. Isso é ótimo, evangelista, que maravilha! Eu sei que os sacerdotes, que os pastores, evangelistas e obreiros, não é, precisam ser santos. Essa é uma expectativa válida e genuína. Na verdade, o pastor Luciano Subirá fala aqui no capítulo 11 que pastores, evangelistas, né, obreiros, sacerdotes, são os primeiros a assumir compromisso de santidade ao Senhor. Mas, também na semana passada, nós ouvimos que todo crente lavado e remido pelo sangue de Jesus é um sacerdote do Senhor. Quem estava aí na aula passada, coloca aí, eu estava lá, para que todos saibam que você já sabe esse conceito. Então, reforçando o que é cerne do que nós ouvimos sábado passado, você é sacerdote do Senhor, você é sacerdotisa do Senhor a partir do momento que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que confessou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo passou a habitar em você. Se o Espírito Santo habita em você, meu irmão, você é um santo do Senhor. Se o Espírito Santo habita em você, meu irmão e minha irmã, você é sacerdote e sacerdotisa, ministro e ministra de Jesus, onde quer e quando quer que você esteja, em casa, no trabalho, na escola, homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes e crianças, todos fomos, a partir da cruz de Cristo, chamados ao sacerdócio, quando entregamos a vida a Jesus. Meu Deus, até as crianças, evangelista, até as crianças. Graças a Deus, meus filhos estão sendo educados aqui na Escola Bíblica da Casa de Deus, que é um tesouro. Eu não sei o motivo que leva você a ficar online na Escola Bíblica, e não tem problema nenhum. Mas, se você pode estar aqui, e a sua família, seus filhos, podem vir para cá, e você não traz, meu irmão, você vai prestar conta a Deus depois. Porque existe uma estrutura aqui pronta para ativar o sacerdócio na vida do teu filho e da tua filha. Essa semana mesmo, entrou uma aluninha nova na sala da minha filha, e a minha filha me surpreendeu. Ela ficou lá no meu escritório, lá, eu estava estudando, ela ficou lá no meu escritório, eu estava na sala, ela ficou no meu escritório. E estava lá escrevendo. Falei, filha, o que você está escrevendo? Eu estou escrevendo uma cartinha para a aluna nova. Eu pensei, uau, na minha época não tinha essas coisas não. Quando a gente chegava em algum lugar novo, né, numa sala de aula, as pessoas escreviam cartinha de boas-vindas, né? Glória a Deus, olha que iniciativa boa. Aí, eu lá tranquilo, minha filha chega com a cartinha, toda elaborada, num papel diferenciado. Irmãos, quando eu li a carta, ela escreve lá, oi fulana, eu sou Isabela, quero dizer que você é muito bem-vinda, já é muito querida, mas eu quero te dizer uma coisa antes de tudo, Jesus te ama, você é preciosa e importante para Deus, e eu espero que você se encontre com Ele, Jesus é meu amigo, e tal, escreveu várias outras coisas. Meus irmãos, eu li aquilo e pensei, meu pai, que bênção, que responsabilidade que a gente tem com as nossas crianças, né? Os nossos filhos, criança, adolescente, jovem, adulto, são sacerdotes do Senhor. Eu já ouvi aqui várias vezes histórias de avós alcoólatras que os netos, ao verem o vovô bebendo, chegam para o vovô, põem o dedo no nariz do vovô, coisa que muito marmanjo não tem coragem de fazer. A criança vai lá e põe o dedo no nariz do vovô, vovô, o senhor está bebendo de novo? Tô. Saiba que o senhor vai para o inferno, vira as costas e vai embora. Resultado, tem gente que larga de beber, larga de fumar, porque uma criança intervém no falar para aquela pessoa. Seus filhos são sacerdotes. Esse poder sacerdotal está dentro, intrínseco, do corpo, da alma e do espírito de todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, levanta a tua mão onde você está, abra a janela e grita, eu sou sacerdote do Senhor. Se você não quiser fazer isso, pode pôr no bate-papo aí que está valendo. Coloca aí, eu sou sacerdote, eu sou sacerdotisa do Senhor.
porque esse é o seu chamado, essa é a sua posição. Se tem alguém que quer tirar você disso, é o diabo, tá? A lição passada vai colocar você nessa página, na página do sacerdócio. Você é sacerdote e ministro do Senhor, fazendo o que você foi chamado para fazer. Mecânico, pedreiro, dona de casa, pastor evangelista, engenheiro, médico, sabe? É isso que você foi chamado para fazer? Esse é o seu ministério, esse é o seu chamado. A partir daí, exige-se do ministro santidade ao Senhor. Glória a Deus por isso, tá? E olha só, eu terminei a aula passada deixando aí um aperto no coração das pessoas, me perdoem, mas eu precisava deixar um gancho para essa aula, para você estar aqui curioso. Qual foi esse gancho? Nós, estando aqui nessa vida, né, é uma vida que nos aflige, a própria palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, né, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse mundo que nós estamos aqui, nós não fomos chamados para ficar sem frutificar. Nós somos chamados para dar frutos. E muitas vezes nós estamos experimentando resultados medíocres, resultados que não deveriam ser como são, porque está faltando de nós algo que é fundamental. Obviamente que esse algo é a santidade. Ô evangelista, então você está dizendo para mim que, apesar de eu ter uma vida calma e tranquila, eu sinto que está faltando alguma coisa. Eu posso ter resultados extraordinários na minha vida? Pode. Não só pode, como o Espírito que habita dentro de você, o Espírito Santo, ele te capacita para viver o extraordinário diante do Senhor. Então, pense comigo. Se existem resultados extraordinários para você experimentar na sua vida, é porque também existem resultados ordinários, comuns, não é? O que está valendo também, mas eu estou falando de extraordinários. Se existe extraordinário e existe ordinário, também existe ausência de resultados, ou resultado fake. Não, mas é ausência de resultado a palavra certa, sabe? Deus nos chamou para darmos resultados extraordinários e, ao mesmo tempo que estamos dando resultados e frutos extraordinários, nós temos uma vida boa na presença de Deus, vivendo tudo aquilo que Ele planejou para nós vivermos. E esse assunto, meu querido, talvez as pessoas não deem muita bola, mas é um assunto central da Bíblia. Olha só o que está escrito em Mateus 7, 22 e 23, tá? Estou falando de resultados, de frutos. Veja só. Mateus 7, a partir do 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, diz Jesus, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha só, profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, disse Jesus, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meu Deus, mas essas pessoas, evangelista, não estão dando resultado? A gente não está falando de resultado aqui? Sim. Essas pessoas estão dando resultado, sim ou não, gente? Coloquem no bate-papo. O que você acha desse discurso aqui, desse diálogo de Jesus? Essas pessoas que se apresentam para Jesus. Esse contexto aqui é no juízo final. Quando eu e você fecharmos os olhinhos aqui para esta terra, se descortinará diante de nós a eternidade. Todo ser humano vai estar frente a frente com Jesus. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador em vida, lá na eternidade ele será Senhor e Salvador. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador em vida, lá na eternidade ele será justo juiz. E vai falar o seguinte, as ovelhas à minha direita, vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o lugar que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. E aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque nunca vos conheci. Sabe, nós vamos estar de frente com Jesus. Esse texto aqui está mostrando esse cenário. Pessoas que já entraram na eternidade,
E veja, são pessoas, você colocou sim no bate-papo aí? Se você colocou sim, você está certo. São pessoas que deram resultados para o reino de Deus aqui nessa terra. Profetizaram, expeliram demônios, operaram milagres. Tudo isso em nome de Jesus. Mas Jesus vai falar para esses, olha, pode se apartar de mim para o fogo eterno, porque eu nunca conheci vocês. Esse texto aqui, ele é profundo demais, ele com certeza daria aí, tranquilamente, 4, 5 aulas só nele, tá? Mas a gente vai pensar aquilo que o pastor Luciano Subirá pensou aqui no capítulo 11, tá? Primeira coisa que a gente entende, é possível chegar a resultados ministeriais estando em pecado e afastado de Deus? Lembre-se de uma coisa, tá? Essas pessoas aqui estavam afastadas de Jesus. O próprio Cristo está dizendo, eu nunca te conheci, sai da minha presença. A única coisa que afasta as pessoas de Deus é o pecado. Então, o que nós entendemos? Se essas pessoas não são conhecidas por Jesus, elas estão afastadas dele. Se elas estão afastadas dele, logo elas estão em pecado. Viveram a vida em pecado. E nunca se preocuparam em se consertar com Jesus em vida. Mas veja que interessante, essas pessoas em pecado, que nunca tiveram, sabe, a correção do Espírito Santo sobre elas, que convence do pecado, da justiça e do juízo, elas nunca se acertaram com Deus, mas mesmo assim, em vida, elas deram resultado para o reino de Deus. Qual é o mistério aqui, evangelista? Então, as pessoas mesmo estando em pecado e afastadas de Deus, elas podem gerar resultados para o reino? A resposta é sim, pode. O texto que nós lemos aqui de Mateus 7, 22, depois você lê com calma depois dessa aula, evidencia isso. Mas olha só, vamos considerar alguns pontos, tá? Quando você vai plantar... Gente, eu tô uma liberdade aqui, mas eu tenho um gatinho lá em casa, e eu fiquei sabendo que a folha da pipoca, sabe, de milho de pipoca, a folhinha da pipoca é bom para o estômago do gato. E eu tive que fazer isso porque ela comeu tudo minhas plantinhas lá. Gato gosta de comer matinho, né, para soltar bolinha de pelo, regurgitar e tudo mais, né. Aí eu vi na internet lá que dá para plantar milho de pipoca, que eu fiz, fui lá, tem pipoca lá em casa, a gente estoura de vez em quando, peguei um pouquinho de milho de pipoca e plantei num vaso que eu tinha lá. Não é que deu certo? Tá lá as folhas verdinhas de pipoca. Aí todo dia de manhãzinha, né, eu levanto bem cedo, eu abro a porta da sacada lá de casa, do meu apartamento, a gatinha vai lá e come as folhinhas. Tá lá bonitinha. Agora, a pergunta é, eu sou um grande plantador de milho de pipoca, mas eu tô longe, eu sou um amador plantador de milho de pipoca de apartamento, sabe? Qual é o segredo para esse milho ter germinado e ter, né, sido aceito lá pela minha gatinha? O potencial não está na minha mão, está na semente do milho de pipoca, sabe? Então, a planta de pipoca estava dentro da semente o tempo todo, só esperava alguém ir lá e plantar. Esse episódio aqui que nós estamos vendo é a mesma coisa. Qual é o potencial aqui? Está na mão do semeador ou está na mão da semente? Está na mão da semente. É a semente que traz o resultado. Então, se eu, mesmo estando em pecado, coloco as mãos sobre a cabeça de alguém e esse alguém é curado, saiba que a cura, ela aconteceu em nome de Jesus. O potencial de cura está simplesmente no nome de Jesus. Aquele que está orando, ele é apenas um comunicador. O nome de Jesus tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Até uma mula, se usar o nome de Jesus, vai dar resultado, porque a semente é boa. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Esses resultados que essas pessoas tiveram aqui na Terra, foi um resultado fake? Pelo contrário, foi um resultado real. Aqui não está dizendo que elas mentiram. O pastor Luciano Subirá aborda muito isso no capítulo 11. Leia esse capítulo, irmãos, tá? O resultado foi real, aconteceu. E ele aconteceu em nome de Jesus. Então,
Se esses crentes deram resultado, por que eles foram apartados de Jesus e foram enviados ao inferno? Porque eles se esqueceram do fundamento, da base, a base da autoridade do sacerdote, aquela plaquinha que está embaixo da mitra, embaixo da coroa. A base é santidade ao Senhor. Jesus está mais preocupado com pessoas santas que dão resultado do que pessoas que simplesmente dão resultado. Veja só que forte que é isso. Isso se comprova em Números capítulo 20, a partir do versículo 8. Leia depois dessa aula, anota aí. Eu sei que você está anotando papel e caneta, a equipe, acredito que vai ajudar aí no bate-papo, vai colocar aí. Leia na sua casa Números capítulo 20, versículo 8. O povo estava diante de Moisés no deserto, sedento, querendo água, e Deus fala para Moisés, Moisés, falai a rocha, e esta verterá água para dessedentar todo o povo. O que Moisés fez? Ele se levanta diante do povo, ele ofende o povo, fala, raça de rebeldes, porventura tiraremos nós água dessa rocha para dessedentar vocês? Né? Moisés foi bastante ali altivo, né? Teve um problema aí de comunicação entre ele e o povo, mas o pior não foi isso. Ele desobedeceu sumariamente ao Senhor. Ele não falou a rocha. Pelo contrário, ele feriu a rocha 2 vezes. Veja, Moisés desobedeceu ao Senhor. Ele feriu a rocha 2 vezes. E o que aconteceu, gente? A água verteu da rocha normalmente. O povo foi dessedentado. Olha só que incrível. Mesmo debaixo de desobediência, o milagre aconteceu. É aí que mora o perigo. A sedução, meu irmão, do resultado apaga muitas vezes uma vida de santidade. A pessoa fica tão seduzida pelo fruto maravilhoso que a palavra de Deus dá, que o nome de Jesus dá, que ela acredita que ela não precisa mais se santificar. A pessoa acredita que ela não precisa mais dobrar o seu joelho no pé da cama e chamar Deus de papai. Ela acha que não precisa mais se relacionar com Deus. Como resultado disso, a vida espiritual dela vai minguando, sabe? Veja, o resultado apareceu. A sedução do resultado diante dos olhos estava ali. Quantos obreiros não estão seduzidos, meus irmãos? Talvez você esteja, sabe? Mas o que aconteceu com Moisés? Aconteceu o seguinte, ele foi reprovado pelo Senhor. E Deus imediatamente lança uma sentença sobre ele e sobre Arão. Por causa disso que você fez, por não ter obedecido a minha voz, eu honrei a minha voz, eu honrei minha palavra, honrei meu povo, fiz o milagre acontecer. Mas você, Moisés e Arão, vocês não entrarão na terra prometida. E Moisés, no fim da vida, pediu clemência, misericórdia, clamou a Deus para entrar na terra prometida, e Deus falou para ele, basta, esse assunto está encerrado. O preço do resultado sedutor versus a não santificação, o preço é alto. Veja, é melhor você analisar o resultado que você está dando, se esse resultado está baseado numa vida de santidade. Se você só está dando resultado, mas você percebe que a sua vida com Deus está uma catástrofe, pare agora. Pare agora, antes que seja tarde. Antes que você feche os olhinhos nessa terra e dê de cara com Jesus como justo juiz e ouça da boca dele, viu, você não te conhece, vai para o inferno. Não, mas Jesus, eu verti água da rocha. Não estou falando que Moisés foi para o inferno. A Bíblia não fala isso, não é isso, tá? Moisés sofreu as consequências, mas eu estou colocando num outro patamar aqui a nossa situação, porque nós conhecemos Jesus. Você vai se encontrar diante dele e vai falar, Jesus, mas eu era professor de escola bíblica, eu orava no ônibus, as pessoas eram curadas, se convertiam, eu já expulsei demônios em nome de Jesus. Jesus vai falar para você, que bom, você usou a arma mais poderosa que a humanidade já conheceu, o nome de Jesus.
Mas o poder dessa arma não faz de você um soldado digno. Então, aparte-se de mim, porque você escolheu viver uma vida longe da minha presença. Não brinque com isso, não. Não brinque. Não brinque. Moisés, o grande Moisés, deixou de entrar na terra prometida porque desobedeceu ao Senhor, ficou seduzido pelo resultado. Olha só o que o pastor Luciano Subirá diz na página 190 aqui do livro, esse livro aqui, ó, O Impacto da Santidade. Olha só o que ele diz na página 190. Resultados não são, vírgula, necessariamente, vírgula, um aval divino para os métodos. Tá? Tem uma palavra aí, atribuem ela a Maquiavel, se eu não me engano, né? Os fins justificam os meios. Tá? No reino de Deus não é assim, não. Não é. Sabe? Uma árvore com fruto maravilhoso, né? Quando você vai olhar para a árvore, está cheia de bicho e sem raiz. Isso não funciona. A árvore boa dá bom fruto. A árvore ruim vai dar mau fruto, sabe? Os fins não justificam os meios no reino de Deus. Deus quer você integralmente. Ele quer você bem plantado, quer você bem cuidado e quer ver você dando bons frutos. Você, se estiver dando fruto, ele vai podar, vai corrigir, vai direcionar, vai ajustar para você dar mais fruto ainda. Mas, se você não estiver dando fruto que agrade ao Pai, ele te corta e te lança no fogo, como nós estamos ouvindo aqui. Ainda na página 190, tem um ponto aqui importante, que é fundamental eu tratar com você aqui hoje. Olha só. Unção, pastor Luciano Subirá, página 190. Unção e autoridade podem ser não somente usadas, mas abusadas. O que ele quer dizer com isso? Eu sou o cara. Bate no peito. Não, peraí. Vou entrar, eu já ouvi histórias de grandes pregadores que caíram, tá? Porque entraram num estádio e aquele estádio estava lotado. E ao entrar no estádio, mostra um resultado, um fruto maravilhoso de um ministério. Ao entrar no estádio, uma voz entrou no coração dele e ele abraçou essa voz. Andou abraçadinho com ela. Ele falou o seguinte: Deus precisa de mim nessa geração. Sem mim, o Senhor não vai poder salvar esse povo. Sabe o que aconteceu com esse pregador? Meses ou semanas depois, ele caiu em adultério, perdeu tudo, família, ministério, saúde. Ele foi retomar décadas depois e, irmãos, uma fração do que era o ministério dele, tá? Então, unção e autoridade podem não somente ser usadas, mas abusadas. Você vê o resultado e aquilo te seduz. Puxa, eu sou o cara, eu posso tudo. Eu sou um empresário que se eu colocar a mão aqui, ninguém sabe fazer. Eu sei, se eu botar a mão aqui, rapaz, vai dar certo. Na minha mão, pode vir na minha mão que dá tudo certo. Aí você esquece de polir o seu caráter, de viver uma vida íntegra e pior, esquece de viver a santidade ao Senhor. Meu Deus, hein? Unção e autoridade podem não ser somente usadas, mas abusadas. Ou seja, a razão para viver em santidade tem mais a ver com agradar àquele que nos chamou do que com produtividade. Tem crente achando que, pelo fato de ter bons resultados no seu ministério ou na sua vida secular que seja, ele acha que ele é a última traquinas do pacote, a última coca gelada no deserto do Saara. Tem crente que se acha muito especial por causa dos resultados maravilhosos que aparecem na vida dele. Sabe quem está falando isso para você? Um crente que já foi assim. Mas eu apanhei, meu irmão. Apanhei, porque Deus é pai. Deus açoita o filho que ama. E eu entendi que eu não preciso nem baixar minha bola. Na verdade, eu não tenho nem bola. A bola está no pé dele, está no pé do Senhor. Eu estou aqui para agradar o coração dele. A maior dádiva que um crente pode ter é andar em santidade ao Senhor. Assim como diz o pastor Luciano Subirá na página 191. Andar em santidade, além de preservar a intimidade com Deus e servir de exemplo aos liderados, também define a autoridade na dimensão espiritual. Santidade é intimidade com Deus.
Evangelista, eu não consigo manter minha intimidade com Deus, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo fazer um devocional. Dá uma olhada como vai sua vida, o que você anda assistindo, o que você anda ouvindo, que conversa você está se envolvendo, o quanto você se envolve com a palavra de Deus e deixa ela entrar no teu coração. Isso é uma soma que você precisa fazer. Andar em santidade é preservar essa intimidade com Deus. Isso vale mais, meu irmão, vale mais do que o fruto que você está dando agora. Deus não se interessa pelo seu fruto? Sim, mas se você se deixar ser podado por Ele em santidade, você vai dar mais fruto ainda, a alegria sua vai ser maior ainda, sabe? E mais, meu querido, tem uma coisa na vida do crente que o crente se esquece muito, é que nós estamos em batalha espiritual constantemente, 24 horas por dia. O diabo está na nossa cola, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, que não seja você. Mas Satanás está aí, seduzindo a muitos, querendo ganhar a batalha na sua vida. Você está em batalha espiritual. Então, sem autoridade, sem a unção, sem o poder do Espírito Santo, essa batalha está perdida. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa partezinha do versículo, a segunda parte, é uma parte extremamente pregada, principalmente no meio pentecostal. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uau! Muitos pregadores usam essa segunda parte. Talvez você, crente, use também. Mas jamais você vai conseguir resistir ao diabo. Ou melhor, jamais você verá o diabo fugindo de você e você também não terá poder para resistir a ele, porque ele é sedutor, ele sabe exatamente o que você gosta. Se a primeira parte do versículo não for uma verdade na sua vida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então vou ler de novo o versículo inteiro para você entender o processo que Deus está apresentando para mim e para você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Entende? Para que você tenha poder para resistir ao diabo, para você ver o diabo fugindo de você, primeiro você precisa se sujeitar ao Senhor. A batalha espiritual está mais perto de você do que você imagina. Ela não está num culto de libertação, não está numa expulsão demoníaca somente, não. Ela começa dentro da tua casa. A hora que você abre os olhos para acordar no dia. Ela vai continuar se manifestando na sua vida no trajeto ao trabalho, no trânsito, no ônibus. Chegando no trabalho, lá estará Satanás e seus agentes para atrasar a sua vida, para te atrapalhar, para te pôr medo, para te diminuir, para fazer tudo de ruim. No final do dia, quando você já estiver esgotado, oprimido, amassado pelo poderio diabólico, não é? Quando você chega em casa, o diabo está na porta da sua casa te esperando, com um abraço. A batalha espiritual é isso. É todo dia, toda hora, o diabo te apertando. Mas a luta espiritual está aí. Mas nós vamos vencer ao diabo se estivermos debaixo de autoridade. A autoridade, ela é uma construção. Eu tenho autoridade se eu estiver sujeito a uma outra autoridade. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando o crente peca, quando ele não está em santidade, quando ele está vivendo uma vida de pecado, ele se desliga dessa autoridade. Isso é incrível, é incrível. E veja só, muitas vezes a gente pensa nos extremos, né? Vou dar um exemplo de extremo aqui. Atos 19, 13 a 16. Estou terminando já, gente. E alguns judeus, veja só, Atos 19, 13, a partir do 13. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas, versículo 15, o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são? E então, no versículo 16, o possesso pelo espírito maligno saltou sobre esses exorcistas, subjugando a todos, de tal maneira que prevaleceu contra eles, que, desnudos, pelados e feridos, eles fugiram daquela casa.
O que esse texto está dizendo? Ele está mostrando para nós um extremo. Naquele texto, né, que as pessoas estavam diante de Jesus e usaram o nome dele. Aquilo lá, eu vou explicar agora. Isso que nós estamos falando aqui é um extremo. A pessoa, esses dois exorcistas, são 7, né? Esses exorcistas aqui, eles estavam completamente desligados da autoridade de Deus. Esse é o extremo, é 8 ou 80, né? Então esse é 80. Eles estão longe, totalmente desprovidos de autoridade. Resultado, levaram uma surra dos demônios, saíram nus de dentro da casa. Agora vamos para o outro extremo, quando você está debaixo plenamente, poderosamente de uma autoridade. Josué, no meio da batalha, ele viu que o sol, né, que a batalha ia passar o dia e ia chegar na noite, seria uma desvantagem para o povo de Israel, ele nem titubeia, ele levanta a mão para o sol e fala: sol, se detenha sobre a cidade tal, onde você está. Aquele dia durou 30 horas, mais de 30 horas, meu irmão. Uma pessoa extremamente com posse total da autoridade e pessoas sem nenhuma posse de autoridade. Uma levou uma surra do diabo, a outra conseguiu fazer o sol parar no céu. Esses são os extremos. São os extremos. Mas a gente, não sei se é cultura nossa, acho que é coisa do ser humano mesmo. A gente só pensa nos extremos. E a gente esquece que entre um extremo e outro existe uma série de fatores. Então, é possível você viver uma vida de crente meia boca, meio termo, e também receber uma resistência parcial do reino das trevas, sabe? É interessante, o pastor Luciano Subirá na página 193 e na 194, ele conta uma experiência que ele teve de anos de ministração. Ele ia nas igrejas ministrar e acontecia tudo o que tinha que acontecer. Pessoas eram curadas, paralíticos levantavam das cadeiras de rodas, sabe? Os demônios fugiam das pessoas. Todas as reuniões eram assim. Só que em umas reuniões, ele se sentia alegre, completo, pleno e feliz. Em outras reuniões, ele se sentia vazio e frustrado. Em uma era satisfação plena e outra era frustração e vazio, apesar dos resultados. E ele entrou numa campanha de oração e questionou a Deus: Deus, se está tendo bom resultado, por que eu estou me sentindo assim? E o Espírito Santo passou um filme diante dele e ele descobriu que, olha só, meus irmãos, como isso é sério. Todas as vezes que ele sentiu frustração, apesar do resultado positivo, ele tinha cometido algum pecado antes da reunião. E ele fala no livro aqui, na página 193 e 194, que não eram pecados terríveis, não. Era pecadinho. Ele fala pecadinho, como a gente chama de pecadinho. Às vezes pensou de maneira imoral, falou mal de alguém. Quando ele ia para as reuniões desse jeito, ele nem percebia o pecado que estava nele. O resultado acontecia, mas ele não se sentia completo. Então, por que ele está colocando esse exemplo? Entre 8 e 80, existe uma série de fatores. Agora, imagine você vivendo uma vida de resultados nesse meio tempo, aqui nesse meio termo, certo? E o Espírito Santo sendo uma voz dentro da sua consciência, calada muitas vezes por você mesmo, pelo barulho que está na tua cabeça. E ele vai te avisando: fulano, meu filho, minha filha, viu? Muita calma, o resultado vai te seduzir, mas o que eu quero é você perto de mim. Não se afasta de mim, não peca, se santifica. E isso é uma constante. À medida que o resultado vai te seduzindo, você vai chegando cada vez mais no extremo. Pode ser que você, em vida, não experimente uma surra do diabo, mas pode ser que a sua vida seja interrompida antes. Aí a surra vai acontecer na eternidade. Então, o que o pastor Luciano Subirá está dizendo aqui é o seguinte: vale mais a pena você repensar o seu ativismo religioso, a sua performance eclesiástica, a sua performance na vida. Se você não está sendo seduzido pelos resultados, e será que você não está se esquecendo de sentar-se à mesa com o Papai do Céu? De voltar-se a uma vida de santidade? Será que não é isso que está faltando? Para finalizar, meus irmãos, há 2 anos mais ou menos, os adolescentes aqui da igreja são um mistério, né? Povo de Deus, né?
eu fui convidado para ministrar. Eu amo ministrar, gente. Oração de poder, eu tenho que vir aqui na madrugada. E numa dessas madrugadas eu fui convidado, eu saí de casa em torno de 1 da manhã. E eu estava indo para o meu carro, orando, né? Falei, Deus, eu gostaria muito de transbordar na vida deles. Eu quero mais poder, eu falei. Senhor, eu quero mais poder, quero mais autoridade, para que eles também sejam muito abençoados. Porque eu sei que eu transbordando na vida deles, eles vão transbordar na vida de outros. E o Espírito Santo falou claramente ao meu ouvido, Rafael, santidade é igual a poder. E eu entendi que se eu quisesse amplificar o poder do Espírito Santo na minha vida, se eu quisesse colocar a mão em alguém e ver os resultados de maneira poderosa, sabe, transbordante, a maneira que eu tenho de abrir, né, o leito desse rio de poder era a santidade. Irmãos, eu comecei a perseguir isso na minha vida, comecei a perseguir. E eu digo para você, os resultados aumentaram muito, mas a satisfação é muito maior. Eu vejo pessoas ao meu lado felizes, porque Deus está atuando na vida delas. E eu faço parte disso. É o nosso privilégio como crente, ver o fruto pertinho da gente. O problema é quando o fruto te seduz. É por isso que a base para a coroa que está sobre você, a base para a autoridade que está sobre a sua vida tem que ser a santidade. Vou ler de novo. Êxodo 28, 36 a 38. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravura de sinetes. Santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então, a santidade é o fundamento para você continuar com essa sua coroa de filho de Deus, de filha de Deus. Tá? E a santidade ao Senhor é o caminho que une você de um lugar comum para o Santo dos Santos. E é a santidade que atrai o que está dentro do Santo dos Santos para o seu lugar comum. Sem a santidade, sem essa busca pela santidade, sem esse relacionamento, esse amor entre você e o Senhor Deus, nosso Pai, sem isso, meu irmão, você vai ser seduzido pelos resultados. Você vai achar que está tudo bem entre você e Deus, mas pode ser tarde demais. Então é hora de você se arrepender, olhar para trás e ver como vai o seu relacionamento com Deus, como está o seu estado de santidade. A sua santidade é para o Senhor. Quando você fizer esse balanço, se arrepender, voltar ao ponto onde você parou, sabe, onde você esqueceu do primeiro amor. Quando você voltar a esse ponto, eu tenho certeza que o seu caminho de frutificação, de resultados, será exponencialmente maior e mais, preservado pelo próprio Senhor Deus. Deus não vai deixar ninguém pôr a mão naquilo que é valioso para você, porque você está alinhado com Ele. Amém? Lembre-se disso. A base da coroa, da autoridade do crente, do poder do Espírito Santo, da unção, é a santidade. Sem santidade, a mitra cai, a coroa cai. Tá? E não é isso que Deus quer para você. Eu quero orar por você agora para finalizar essa aula. Feche os olhos onde você está. Senhor, muito obrigado por essa lição poderosa e abençoada que o Senhor nos trouxe, por essa clareza e luz. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é Pai e, como um bom Pai, não esconde a verdade dos seus filhos. Espírito Santo, neste momento, capacita cada um agora. Que seja com lágrimas nos olhos, ó Deus, no secreto onde eles estiverem. Capacita-os para que eles tornem para o caminho que o Senhor projetou para eles. E uma vida de vitória, de resultados extraordinários, de milagres, de avivamento virá sobre cada um deles. E essa chama se espalhará por toda a casa de Deus, pela cidade de Jundiaí, pelo Brasil e pelo mundo. O projeto que o Senhor tem para os seus filhos é grandioso, mas sem santidade, esse projeto não avança. Em nome de Jesus, eu estou aqui com pessoas que estão assumindo um compromisso de se santificar, de voltar ao lugar onde pararam, onde caíram, onde deixaram de se relacionar verdadeiramente com Deus. E a partir daí, pelo poder do Espírito Santo, iniciar uma nova jornada, uma nova carreira de frutificação. E eu verei muita gente dando frutos. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Queridos,
Um beijo para você, foi uma bênção estar aqui esses 2 sábados contigo. Que essas palavras calem ao teu coração e que você, por favor, leia o livro do pastor Luciano Subirá, especialmente aqui o capítulo 11, para trazer à tona tudo o que você aprendeu hoje aqui junto com a gente, tá bom? Aqui foi o evangelista Rafael Dominicali, Escola Bíblica Online da Casa de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.